Eu fiz o ChatGPT programar pra mim. É isso mesmo, tô sendo paga pra colocar uma inteligência artificial pra trabalhar pra mim. Não contem isso pra ninguém. Brincadeiras à parte, eu realmente utilizei o ChatGPT no meu trabalho e tirei alguns insights ali dessa experiência que eu quero compartilhar com vocês, especialmente pra quem tá com medo de ser substituído pelas inteligências artificiais, já que muita gente tem falado sobre esse assunto. O que eu posso adiantar aqui pra vocês é que isso com certeza vai impactar o meu e o seu dia a dia, mas a discussão é muito mais profunda do que parece. Bora pro vídeo? Olá pessoal, eu sou Carol Tequita, sou engenheira de software sênior, eu trabalho há mais de 12 anos nesse mercado de tecnologia e tenho uma paixão, que é vir aqui toda semana compartilhar conhecimento, principalmente para ajudar quem está começando a entrar nesse mercado ou para quem gosta de tecnologia e se interessa por esses assuntos. Pode ter certeza que você vai encontrar muita informação legal aqui no canal que vai te ajudar. A única coisa que eu peço para você é que se esse conteúdo for útil, que você interaja com ele, comente, compartilhe aí, se inscreva no canal também, porque assim você tá dizendo pro YouTube que esse conteúdo aqui é relevante. E assim você me ajuda a alcançar mais pessoas. Combinado? E assim como é de costume, no final desse vídeo eu vou responder um comentário que fizeram em outro vídeo aqui do canal. Eu tô sempre lendo os comentários de vocês, então se você quer ter seu comentário respondido, não deixe de comentar. Ser programador muitas vezes também é saber onde buscar informação e como buscar aquela informação. Engana quem acha que um sênior sabe de tudo. Aliás, quanto antes você desapegar dessa ideia, melhor, porque assim você está aberto para o aprendizado. A gente está sempre aprendendo coisas novas. A grande questão aqui é que quanto mais maturidade e experiência eu tenho, mais conhecimento eu tenho para poder fazer as perguntas certas e o entendimento eu tenho para poder fazer a triagem das informações que realmente são pertinentes. Bom, como vocês já sabem, o lançamento do ChatGPT causou um rebuliço muito grande aí na comunidade, principalmente com a possibilidade ali dessa tecnologia substituir o meu e o seu trabalho, que é programar, né? Basicamente, o ChatGPT é um chatbot que te permite conversar com uma inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI. Então, o que acontece, né? Essa inteligência artificial veio evoluindo de uma forma tão estrondosa e veio aparecendo algumas demonstrações de quão longe ela poderia chegar, como, por exemplo, escrever trechos de código. Aí ficou bem fácil que ela poderia substituir o nosso trabalho. Afinal, se a IA escreve código, o que a gente vai fazer, né? E muita gente deve ter pensado, será que a gente criou realmente um monstro, né? Mas antes de entrar nessa questão ali do ChatGPT, que eu acho que a discussão é um pouco mais profunda, eu tenho que contar o que aconteceu comigo nesses últimos dias. Muita gente veio pedindo para falar sobre o ChatGPT, mas eu não queria trazer um conteúdo que seria mais do mesmo que você vê por ali, né? Repetir informação. Eu queria trazer um ponto de vista novo. Eu acho que essa experiência de ter utilizado a tecnologia no meu dia a dia me trouxe alguns insights. Bom, como muitos de vocês sabem aqui no canal, eu sou engenheira iOS, eu trabalho com desenvolvimento iOS há mais ou menos quase 9 anos, então eu tenho uma expertise ali nesse tipo de tecnologia, né? Só que acontece, no projeto que eu tô atuando hoje na Riot Games, a gente trabalha com diversas tecnologias que eu não tinha tanta experiência, como por exemplo Kotlin, porque a gente utiliza Kotlin multiplataforma ali no nosso projeto, no nosso aplicativo. Aliás, se você tem interesse em saber como que funciona o Kotlin multiplataforma, deixa aqui nos comentários, porque quem sabe eu posso trazer algum conteúdo sobre isso. O grande ponto é que por mais que você tenha uma expertise em uma tecnologia, quando você tá aprendendo outra tecnologia, muitas dúvidas surgem, especialmente se você já tá atuando e resolvendo problemas com aquela tecnologia, que era o meu caso. Então o fato é que eu tava trabalhando numa task que eu tinha que resolver um pequeno problema, fazer uma pequena implementação ali utilizando a linguagem, e eu não tinha assim um conhecimento, uma certeza ali de como fazer essa implementação. Primeira coisa que eu pensei, vou buscar ali na documentação para ver a melhor forma de fazer isso. A documentação às vezes ela é um pouco restrita no sentido de mostrar de uma forma prática como que você vai fazer as coisas. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho perdida ali com a quantidade de informações. Então eu falei, vou buscar isso de uma forma mais direta. Vamos lá no Google, né? Vou procurar no Google ali como fazer aquela implementação e tal. E cair ali, obviamente, no Stack Overflow. Hoje, tudo que você precisa no Google a respeito de código, você vai cair no Stack Overflow, que é uma ferramenta muito útil para o desenvolvedor. Para quem não sabe, o Stack Overflow é um fórum, um mega fórum aí, onde a comunidade interage e responde dúvidas ali, então tem muita informação interessante. Mas uma coisa que eu não gosto do Stack Overflow é a quantidade de respostas ruins que você encontra para cada pergunta que você faz. De repente você encontra tanta resposta ruim que é difícil você fazer uma triagem e você fica perdido com aquele tanto de informação. Mas há de se dizer a verdade que muitas vezes ali o Stack Overflow é o salvador do desenvolvedor e algumas gambiarras realmente salvam vidas. Bom, e olhando as respostas do Stack Overflow, eu não fiquei ali satisfeita com o que eu vi em fazer
fazendo a triagem daquelas informações, eu pensei, poxa, por que eu não uso o ChatGPT para responder o meu problema? Quem sabe ele tem uma solução melhor para o que eu estou procurando. Então fui lá no ChatGPT, né? A primeira coisa que eu fiz, antes de perguntar a minha dúvida sobre algo que eu não conhecia, foi perguntar uma dúvida sobre algo que eu dominava para entender se a IA realmente sabia responder ali, se eu podia confiar ali nas respostas da inteligência artificial, né? Então eu fiz uma pergunta de Swift. Como fazer injeção de dependência em Swift, que é uma pergunta assim, ela não é tão básica, ela vai ali pro intermediário avançado e eu queria ver a resposta da inteligência artificial. E galera, eu caí do cavalo, porque pra minha surpresa, a didática da resposta foi tão boa que eu falei, caramba, peraí, deixa eu segurar aqui na cadeira. Pode ser que esse negócio possa substituir a gente mesmo. Bom, e sabendo que ela realmente conseguia responder as respostas de uma forma muito boa, ela deu ali exemplo de implementação, etc. Realmente foi muito bom. Eu fui lá e perguntei a dúvida real da tarefa que eu tava executando, né? E novamente eu fiquei surpresa. Caramba, a resposta parecia ser muito perfeita, muito didática mesmo. Foi aí que eu vi uma postagem no LinkedIn que me chamou a atenção. Uma pessoa falando sobre algumas maneiras de você otimizar o seu trabalho como programador, né? Poupar algumas horas do seu dia, utilizando ali a inteligência artificial. Ou seja, utilizando o ChatGPT. E o post dizia o seguinte: você pode, por exemplo, pedir para uma IA, né? Explicar um código que você não tá entendendo. Vamos supor, você tá trabalhando num projeto que você tá começando a ver o código na hora, a gente olha ali, muitas vezes dependendo do código, como tá organizado, é difícil ter uma visão do que tá acontecendo ali. Então uma sugestão dele foi utilizar justamente a inteligência artificial para te explicar um código que você não tá entendendo muito bem. A segunda questão que ele sugeriu era pedir para IA otimizar um código seu. De repente você não tem o conhecimento necessário para poder otimizar aquilo e você pensa que aquilo poderia ser otimizado. Quem sabe você peça ali para a inteligência artificial otimizar o seu código e você pode aprender com esse processo. Eu achei isso bem interessante. E o terceiro ponto foi reescrever um código que você tenha feito seguindo um code style que não é o code style correto. Esse ponto é muito importante justamente para a situação que eu estava. Eu tenho muito domínio em uma tecnologia, eu sei exatamente como escrever ali o que eu tenho na minha cabeça naquela tecnologia, mas eu estou escrevendo em outra tecnologia. E pode ser que muitas coisas de code style eu faça errado porque eu trabalho com outra tecnologia. Então utilizar a IA para poder formatar ali, para pensar esse código de uma maneira correta, eu achei bem interessante também essa abordagem. Então seguindo ali a sugestão dele, eu pensei, caramba, eu vou fazer isso então. Eu vou pegar um código meu, eu vou pedir para IA otimizar. Olha só que legal. Bom, então eu fui lá, busquei um algoritmo da minha aplicação e coloquei para IA otimizar para ver o que ela ia fazer. E aí eu tive uma surpresa muito grande na resposta. A IA, ela me deu uma resposta muito boa, mas era uma resposta errada. Como que eu sabia disso? Porque eu tinha o conhecimento necessário para poder fazer a triagem daquela informação. Mas e quem não tem? Olha só o perigo de você delegar o conhecimento. A IA escreve de uma forma tão convincente que uma pessoa leiga acreditaria que aquela é a resposta correta. E esse foi um ponto de alerta levantado pela própria comunidade depois do lançamento do ChatGPT. O que acontece é que pouco tempo depois do ChatGPT ser lançado, a internet foi bombardeada de respostas geradas por inteligência artificial, o que levou o próprio Stack Overflow a se pronunciar sobre isso, ou seja, bloquear respostas que sejam ali de inteligência artificial, alegando que o índice de respostas corretas ainda era baixo. E tem um trecho muito importante nesse anúncio que eu quero até ler aqui para vocês. O principal problema é que, embora as respostas que o ChatGPT produz tenham uma alta taxa de incorretas, elas geralmente parecem boas e as respostas são muito fáceis de produzir. Ou seja, né, assim como eu falei, uma pessoa leiga lendo aquilo é muito convincente, parece que tá correto, e aí tá o perigo. E é por isso que eu acho que se a gente perder a nossa capacidade de pesquisar, de ler a documentação, de adquirir o conhecimento necessário para poder ter um pensamento reflexível e fazer a triagem das informações, a gente está realmente perdido. Por isso, eu acredito que independentemente dos avanços tecnológicos, você vai precisar ter essa base reflexiva para poder entender e não confiar absolutamente em uma resposta de inteligência artificial. Porque no final das contas, pessoal, até para poder fazer a pergunta certa para a inteligência artificial, você tem que ter um prévio conhecimento, né? Então, esse conhecimento ele é fundamental para que você consiga explorar esse tipo de ferramenta. No meu entendimento, a IA, na verdade, ela veio para eliminar o trabalho repetitivo, o trabalho de formiguinha, e veio principalmente para evidenciar algo que todo mundo já deveria saber. O nosso trabalho como programador não é apenas escrever código. Nós podemos dizer que o código ele é uma etapa muito pequena de todo o processo de pensar na solução, de estruturar a sua solução, né? Ele é o momento final ali onde você está materializando tudo aquilo que você pensou. Tudo no mercado de tecnologia é extremamente estratégico. Se nós temos poucos profissionais em determinado nicho,
Isso quer dizer que nós vamos ter aí muitas oportunidades pela falta de mão de obra. É o que acontece, por exemplo, com o desenvolvimento iOS, que não é uma carreira tão popular no mercado de tecnologia, as pessoas acabam preferindo outras carreiras mais comuns. E foi justamente por isso que eu abracei a ideia da Backfront Academy, por ser uma escola que vem fomentando ali a capacitação de desenvolvedores iOS aqui no Brasil, sendo que uma das maiores barreiras ali desse mercado era justamente a capacitação. A Backfront Academy tem um bootcamp intensivo, uma formação completa que vai te levar do zero a tudo que você precisa saber para ser um desenvolvedor júnior iOS. E olha, os comentários dos ex-alunos são incríveis, galera. A primeira turma de 2023 já tá com as inscrições abertas e são poucas vagas, então essa é a sua oportunidade de participar do melhor treinamento iOS que você vai encontrar aqui no Brasil. Eu vou deixar um link aqui na descrição com mais informações. Lá você vai encontrar todas as informações que você precisa e ver também o depoimento dos ex-alunos ali que participaram desse programa e que tiveram a possibilidade de transformar suas vidas. O grande ponto que a gente precisa analisar para entender esse movimento de mercado é que gerar código não é uma novidade. E cada vez mais nós vamos utilizar essas tecnologias para poder gerar algoritmos otimizados, implementações otimizadas para nos ajudar no nosso dia a dia. Mas para isso acontecer, para que essas ferramentas realmente sejam úteis, nós não podemos delegar conhecimento. Quem hoje está negando que o ChatGPT tem o potencial de transformar o mercado precisa prestar melhor atenção. Principalmente pelo fato de que a comunidade inteira foi pega de surpresa com um lançamento, quando na verdade as coisas não aconteceram da noite para o dia. Foi todo um caminho de evolução em que o mercado está se direcionando. Nós que trabalhamos com tecnologia já faz um tempo, nós sabemos que a tecnologia é um mercado muito dinâmico, está mudando o tempo inteiro. O maior desafio de um profissional que atua nesse mercado é estar acompanhando ali essas tendências. É impressionante ver o rebuliço que essas inteligências artificiais têm causado. Quando a gente fala em inteligência artificial, a gente não tem que pensar só no mercado de tecnologia. O impacto disso é muito maior. Inclusive, eu vi uma postagem lá no LinkedIn do Felipe Santana, onde ele utilizou a inteligência artificial para poder gerar uma ilustração, gerar um roteiro, narrar e fazer um vídeo completo ali com toda a história ali do roteiro que criou, com a ilustração e tal. O resultado ficou sensacional. Agora imagina a quantidade de profissões que foram substituídas ali nesse processo. A gente tem o artista que faria a ilustração, nós temos ali o roteirista que criaria ali aquela história, nós temos o dublador que narraria ali de repente aquela história e até a música de fundo pode ser gerada por inteligência artificial. Ou seja, o que eu tô querendo dizer é que isso vai impactar o mercado como um todo de uma forma muito mais profunda. Isso com certeza vai impactar a sociedade. E eu acredito sim que o mercado de tecnologia ele vai se transformar, mas nós também vamos ser beneficiados com essa transformação. Na verdade, a gente vai ter a oportunidade de fazer parte dessa transformação. Eu tava lá no princípio da trend ali de gerar avatares com inteligência artificial, né? Inclusive, o avatar que tem hoje aqui no canal foi gerado por inteligência artificial e eu fiquei realmente surpresa de ver o resultado. Para gerar esse avatar que vocês estão vendo aí na tela, eu utilizei o aplicativo chamado Lensa, que utiliza, na verdade, uma inteligência artificial chamada Stable Diffusion. E o resultado foi impressionante. Para quem conhece a minha história, sabe que eu sou formada em artes, então eu fiz artes visuais bacharelado em design gráfico. Eu lembro muito de uma discussão acadêmica ali a respeito do que seria arte e do que não seria arte. E quando eu vi esse resultado, eu fiquei pensando, caramba, será que a gente poderia considerar que uma inteligência artificial pode criar arte? Essa reflexão, ela é muito profunda. Minha opinião pessoal é que a arte está muito ligada ao nosso papel social. Então a arte, ela veio para questionar alguma coisa em meio à nossa sociedade. Ela veio para colocar um ponto de vista. Então, no meu entendimento, por mais que seja algo bonito e visível, uma inteligência não conseguiria gerar uma arte. Mas o fato é que o poder dessa tecnologia com certeza vai transformar muitos mercados. Inclusive, o Yuval Harari, que é um autor que fala bastante sobre o impacto da inteligência artificial na nossa sociedade, ele diz que a gente tem uma visão muito errada sobre as profissões que seriam substituídas pela inteligência artificial. Por exemplo, a gente acha que criatividade é uma coisa humana, que uma inteligência artificial não conseguiria ser criativa. Mas aí ele traz um questionamento que eu achei genial. O que seria então a criatividade, se não identificar padrões e saber quando quebrá-los? Pensando por esse lado, eu acredito que uma inteligência artificial seria muito boa nisso. Em todo vídeo meu onde eu falo sobre o mercado de tecnologia, eu cito que a nossa sociedade, ela caminha junto com a tecnologia. Não tem como mais separar uma coisa da outra. E você que está no mercado de tecnologia, eu posso dizer que você está muito bem posicionado em relação a esse movimento da sociedade. Então, minha resposta para quem está com medo de entrar na área é que eu teria medo de não entrar
na área de tecnologia, porque eu acho que o nosso futuro, ele tá muito ligado à tecnologia. E uma coisa legal que eu queria fazer você pensar é que ao invés de ficar com medo realmente de ser substituído por uma IA, por que a gente não aproveita essa ferramenta poderosíssima? Na verdade, eu tô muito empolgada com isso. Por exemplo, eu pedi pro ChatGPT me ajudar a criar um plano de estudos e ele conseguiu responder de uma forma muito legal. Ou seja, realmente ele pode te ajudar nesse processo de aprendizado. Eu vi, inclusive, uma postagem lá no Instagram de um influencer que eu sigo, que ele citou uma coisa muito interessante que eu não tinha pensado antes. Utilizar ali a inteligência artificial para poder otimizar o seu currículo. Olha só que legal. E nesse Reels ele mostra como que você pode otimizar partes do seu currículo com a inteligência artificial, que vai deixar o seu currículo muito melhor ali para os processos. Afinal, a gente sabe, né, que esses processos normalmente usam inteligência artificial para poder fazer a triagem. Então, por que não utilizar a inteligência artificial para otimizar o seu currículo, sendo que ele vai ser analisado por uma inteligência artificial? Enfim, pessoal, já deu pra perceber que as possibilidades são tremendas. Eu não consigo sentir medo, eu sinto uma empolgação muito grande. Eu acho que quem trabalha no mercado de tecnologia tem que ter essa capacidade de se adaptar. E eu quero te fazer uma pergunta aqui, olhando nos seus olhos mesmo. Você vai querer ficar no meio do caminho ou você vai seguir adiante? É sobre isso. A gente precisa se adaptar. E isso não é o fim do mundo. Assim como eu disse, a tecnologia vai continuar sendo o mercado das oportunidades. Você tá com certeza investindo na carreira certa. E essa IA, apesar de parecer muito promissora, ela ainda tá anos-luz ali de substituir completamente uma pessoa programadora ali no contexto de desenvolvimento de software, porque tem N fatores. Não é como se eu pudesse falar pra ela, IA, cria um Uber ali, e ela vai criar um Uber automaticamente pra mim. Não é assim que funciona. Ela, nesse momento, tá executando pequenas tarefas e cometendo ainda muitos erros. Mas nós precisamos sim ficar de olho nessa tecnologia, porque ela vai impactar a maneira com que a gente trabalha no nosso dia a dia, vai otimizar bastante o nosso trabalho. E eu posso garantir pra você que outras áreas devem ter muito mais medo da IA. Bom, e agora que você chegou até aqui, eu agradeço a sua atenção e quero pedir a sua opinião. O que você acha a respeito disso? Você acha que realmente o ChatGPT vai substituir ali lá na frente os programadores? Para onde você acha que está caminhando ali toda essa evolução? Não deixe de comentar. E se você também está entrando no mercado e está com medo, não deixe de colocar aqui as suas dúvidas, que eu tô sempre interagindo com vocês. E eu vou também responder um comentário que fizeram em outro vídeo meu, do Marcos Vinícius. Boa tarde, Tequita, tudo bem? O que você acha melhor para quem está começando a estudar agora para front-end? Estudar HTML e CSS ou apenas WordPress? Já que esse é mais rápido para desenvolver sites. Adoro seu canal. Muito obrigado pelo seu comentário, Marcos. Eu até respondi ele aqui, mas eu queria trazer isso no vídeo meu porque eu acho que essa é a dúvida de muita gente. Na verdade, HTML, CSS, JavaScript e o WordPress vão ser coisas complementares, porque na verdade o WordPress, ele ocupa o lugar ali do back-end do seu site. Você ainda vai precisar do front-end, você ainda vai precisar fazer o HTML, CSS e JavaScript do seu site e vai integrar ele com o WordPress, porque a função do WordPress é gerenciar o seu conteúdo. Então, com o WordPress, você consegue deixar o seu conteúdo dinâmico, de uma forma com que você consiga alimentar, postar novas notícias ali. É basicamente o papel que um back-end poderia ter ali se você desenvolvesse um back-end para o seu site. O WordPress só vai entregar isso de uma forma muito mais otimizada. E a grande questão é que a maioria dos clientes que pedem ali a criação de um site, eles vão querer gerenciar o conteúdo. Eles vão querer conseguir alimentar o conteúdo que está naquela página. E nesse sentido que o WordPress vai agilizar o seu trabalho. Bom, Marcos, eu espero que eu tenha respondido a sua dúvida, mas antes de eu me despedir, eu preciso dizer que eu organizei todas as playlists aqui do canal. Então, se você for lá no meu canal, você vai encontrar várias playlists organizadas por área, front-end, back-end, mobile, muito conteúdo legal para você maratonar aqui no canal. E antes de eu me despedir, eu vou indicar outros 2 conteúdos para você assistir. Um conteúdo vai ser um vídeo onde eu falo a melhor forma de você aprender programação, que vai te ajudar no seu início. E outro vídeo aqui vai ser uma indicação do YouTube. E agora eu vou aqui conversar com o ChatGPT. Não esquece de se inscrever, porque tem muito conteúdo legal aqui para você.